Olá, sou Vitor Caluccia Vitarese e bem-vindo à terceira e última parte da minha palestra sobre a reprodução dos betas. Vamos recapitular rapidamente o que abordamos na segunda parte dessa palestra. Comentamos sobre o que é a criação indoor e outdoor. Quais seriam as culturas de alimentos vivos mais práticas para a criação indoor? O nascimento dos alevinos e o que seria o saco univitelino. As diferenças nas idades dos alevinos dentro de uma mesma ninhada. Os comportamentos do macho nessa fase. Comentamos sobre os motivos pelos quais não se recomenda ter nada no fundo do aquário. Sobre a formação do labirinto e a grande mortandade de alevinos aos 15 dias de vida, quando este começa a se desenvolver. O que fazer para se minimizar essa perda? O primeiro manejo alimentar, o verme do vinagre. Comentamos sobre não se ter nenhum procedimento de limpeza no aquário nesta fase. Comentamos algumas técnicas de provocação do macho em caso de desânimo no trato com a ninhada. E por fim comentamos sobre detalhes técnicos com relação ao tramo do tecido do pulsar de captura para não aprisionar nenhum alevino quando da retirada do macho do aquário de reprodução. Temos então a ninhada espalhada por todo o aquário, nadando perfeitamente na horizontal. Poderemos encontrar ainda resquícios do ninho de bolhas, com alguns filhotes grudados nele. Do ponto de vista de manejo alimentar dos alevinos, depois dessa fase de 5 dias, somente servindo o verme do vinagre à ninhada, já poderemos começar a fornecer também os náuplios de Artemia salina. Ou seja, continuaremos com aqueles 5 conta-gotas cheios de verme do vinagre, só que pingando por todo o aquário e não somente ao redor e sobre o ninho. Mas e quanto aos náuplios de Artemia? De que maneira fornecê-los? E em que quantidade? Falaremos disso um pouco mais adiante. Agora devo tocar em um assunto de máxima importância: os primeiros manejos de limpeza do aquário com os alevinos ainda pequeníssimos espalhados por todo o aquário. Importante frisar que para se ter sucesso com os betas, não basta se ter um ótimo manejo alimentar com os alevinos, mas também um bom manejo com a higiene da água onde esses alevinos estejam. E é esse primeiro e importante manejo que separará aqueles que realmente desejam trilhar o caminho dos grandes criadores daqueles que ficarão pelo caminho, desistindo e abraçando outro hobby que não os betas. Então vamos a ele. Depois de quase uma semana despejando vermes do vinagre no aquário, ou mesmo náuplios de Artemia recém-eclodidos, e nem todos sendo devorados pelos alevinos, vai se formando no fundo do aquário uma espécie de tapete esbranquiçado, ou rosado no caso dos náuplios, que nada mais é do que o depósito de vermes do vinagre, ou náuplios, mortos e já em fase de putrefação, completamente atacados por fungos e bactérias. Esse tapete é, além de extremamente perigoso para os pequenos alevinos, dificultando inclusive a caça aos alimentos vivos que invariavelmente cairão sobre esse tapete peludo, e onde alguns alevinos, seguindo seus instintos de caça, acabarão ficando presos e até morrendo no emaranhado da penugem desse tapete, produzida pelos fungos, como também contribuirá para deteriorar a qualidade da pouquíssima quantidade de água existente. O procedimento que faço é o seguinte: depois de lavar as mãos sem qualquer produto de limpeza para não contaminar a água do aquário, bem devagar vou deslizando um dos dedos no fundo do aquário, conforme essa animação. E ao final, balanço levemente a ponta do dedo sem tirá-lo da posição até que se solte do dedo aquela lã que se forma, para que esse excesso fique no canto e não se despedace se espalhando. Sem fazer muito alvoroço, retiro a mão verticalmente e sempre em movimentos lentos, volto ao início, em outra trilha, claro, e repito o mesmo procedimento, sempre muito lentamente, até que consiga cobrir todo o fundo do aquário. Com todos os movimentos feitos lentamente, os filhotes se afastam à medida que nos aproximamos deles e não serão envolvidos nos novelos de lã que vão se formando ao final de cada processo em um dos lados do aquário. E mais,
Quanto mais lento os movimentos, essa lã não se espalhará pelo aquário, o que facilitará depois a sua retirada, que é o objetivo final desse primeiro manejo de limpeza. Sempre vagarosamente, com um pulsar, comece a subir com esses novelos de material putrefato até a superfície da água e então retire-os do aquário. Alguns pedaços poderão se soltar, mas a grande maioria será retirada. O que ficar não prejudicará muito o ambiente. Mesmo assim, vamos agora retirar um pouco da água existente para renovar o ambiente dos filhotes. Mas de que maneira, já que os filhotes são muito pequenos ainda? A primeira coisa que se deve ter em mente é que não nos interessa limpar todas as partículas em suspensão do aquário, ou mesmo sujeiras maiores. O que nos propomos é sugar, de forma suave, somente parte da água do aquário, sem capturar nenhum filhote, e colocar uma água nova, rica em oxigênio, sem amônia. Portanto, devemos pegar uma mangueirinha, dessas de injetar ar no aquário, previamente cheia d'água e com uma das extremidades tapadas com o dedo polegar para que essa água em seu interior não saia, e com a outra ponta da mangueirinha dentro do aquário, mas pouca coisa abaixo da superfície da água, e com movimentos rápidos com o polegar, que está tapando a mangueirinha junto ao vasilhame, abrimos para que seja sugada a água usada e voltamos a tapá-la, o suficiente para retirar a água usada e não sugar nenhum filhote. Mas como os filhotes ainda exigem uma proteção contra as ameaças no ambiente selvagem, que é uma coisa natural já que são indefesos, instintivamente são voltados a se aproximarem da mangueirinha, pois não a veem como uma ameaça, e sim como o pai deles, que também os suga com a boca no processo de catá-los de volta ao ninho. Por causa disso, antes de destapar o tubo com o polegar, deveremos olhar para saber se não há nenhum filhote próximo ou se aproximando da boca do tubo. E se tiver, coloque a boca do tubo em outra parte do aquário, sempre junto à superfície da água, e sempre com muita atenção e sem pressa. Para quem é uma pessoa ansiosa, a criação de beta não é um hobby adequado. Outra coisa é a pequena diferença de altura entre as extremidades da mangueirinha cheia d'água. Isso é para que não haja uma forte sucção na água do aquário, que poderia sugar os filhotes que ainda não conseguem ter forças suficientes para fugir dessa armadilha. Dessa maneira, trocaremos praticamente um terço da água existente, que iremos repor com água limpa, de preferência água essa da mesma origem daquela existente no aquário, sem cloro e, claro, na mesma temperatura que a água existente no aquário. Repare novamente na pouca diferença de altura entre as extremidades da mangueirinha com água limpa para que não haja um forte jato na água injetada no aquário, evitando-se dessa forma uma correnteza no meio ambiente, coisa que o beta detesta. Além do que, dará tempo para que os alevinos se adaptem lentamente ao pH da nova mistura. Esse procedimento deve ser repetido 2 vezes por semana, até um mês de vida dos filhotes. Fica claro que se houver muito material degradado no fundo do aquário, todas as vezes que formos limpá-lo, significa que deveremos diminuir a quantidade de alimento vivo fornecida aos filhotes. Agora vamos mostrar os procedimentos para se montar e manter as culturas do verme do vinagre, de microvermes e a eclosão de náuplios de Artemia salina. E dessa forma entramos no assunto central dessa terceira parte da palestra. Comecemos pela cultura do verme do vinagre. Material necessário: um vidro grande com tampa, de boca larga, o suficiente para se poder enfiar a mão através dela. Uma embalagem contendo vinagre de maçã, mas caso não consiga obtê-lo, pode ser qualquer tipo de vinagre, de vinho, por exemplo, inclusive o vinagre de álcool, mas o mais recomendado, com melhor resultado realmente é com o vinagre de maçã. Uma maçã vermelha pequena. As melhores são as que se apresentam mais farelentas, menos duras, menos compactas. E, claro, a cepa contendo a mistura com os vermes do vinagre. O modo de preparo é rápido e simples.
No vidro grande e de boca larga, derramamos todo o vinagre e, aproveitando a mesma embalagem do vinagre, enchemos com água limpa e sem cloro e também derramamos dentro do vidro, misturando ao vinagre. Assim teremos uma mistura de água com vinagre de maçã na proporção de 1:1. Abrimos cuidadosamente o recipiente onde se tem a cepa inicial com os vermes do vinagre e derramamos vagarosamente nessa mistura de água com vinagre de maçã. Com uma colher, damos uma leve mexida para espalhar homogeneamente a cepa pela mistura. Lavamos bem lavada a maçã e a cortamos em rodelas, sem tirar a casca. Porém, retiramos o talo, o núcleo com as sementes e colocamos essas rodelas dentro da mistura com os vermes recém-introduzidos. E está pronta a nossa cultura do verme do vinagre para começar a se desenvolver. Com o tempo, as rodelas de maçã afundarão, depositando-se no fundo do vidro. Isso é uma coisa normal de ocorrer e não devem ser trocadas. Repare que nesta foto com o vasilhame, com a cultura do verme do vinagre, não há tampa, e sim um pano limpo com um elástico segurando o pano ao redor da boca larga do vasilhame. Mas se usarmos a tampa, será apenas encostada o suficiente para que insetos e sujeiras não entrem e nem pousem na superfície do líquido com a cultura. Em uma semana, já poderemos ver os minúsculos vermes como se formassem nuvens, flutuando dentro da mistura, pois se reproduzem rápido. Com o crescimento da cultura, poderemos ver uma película esbranquiçada se formando sobre a superfície da cultura, ou mesmo uma camada branca subindo pela superfície do vidro. Não tente retirá-las, pois é a cultura tentando se expandir para além do meio líquido. Colocar o vidro em um local que o sol não incida diretamente sobre a cultura e nem que ela fique completamente no escuro. Aparentemente, a cultura é indiferente à temperatura ambiente, desde que essa temperatura ambiente não a faça congelar e nem a faça ferver, é claro. Poderemos renovar a cultura ou mesmo abrir uma outra adicional no prazo de 3 a 4 meses, mas não necessariamente. Esse intervalo poderá ser maior. O que se pode fazer é, com calma e sem deixar que as fatias de maçã depositadas no fundo da cultura passem, derramar o líquido da cultura em outro recipiente. Os restos de maçã e o pouco líquido que ficarem no vidro deverão ser descartados. Lave o vidro somente com água, seque e derrame de volta o líquido limpo somente com a cultura. Coloque novas fatias de maçã, conforme já explicamos, e complete o volume da cultura com uma mistura de vinagre de maçã e água na proporção de 1:1. E está renovada a cultura do verme do vinagre. Para abrir nova cultura, é só pegar um pouco do líquido da cultura existente, preparar outro vidro e repetir o processo até agora descrito. Para se coletar os vermes, devemos ter um pulsar com um tecido de 180 fios, desses utilizados para se fazer telas de silkscreen. Uma embalagem plástica com bico, dessas para servir ketchup, para sugar o líquido da cultura, e 2 copos. Colhemos por sucção, através da embalagem para ketchup, um pouco do líquido da cultura repleto de vermes do vinagre. E sem muita pressão na embalagem, sobre o pulsar de 180 fios, que estará apoiado na boca larga do vidro contendo a cultura, esguichamos lentamente a mistura. Dessa forma, quando o líquido passar através do pulsar, cairá novamente dentro da cultura. Porém, parte dos pequeninos vermes que estavam no líquido colhido ficarão retidos no tecido do pulsar. Lavamos o pulsar, que está repleto de vermes do vinagre, embaixo de uma torneira com um jato bem fraco, para não lançar para longe os vermes retidos no pulsar. Assim, eliminamos o líquido avinagrado da cultura retido no pulsar. Para servir os vermes do vinagre aos alevinos. Com o pulsar limpo de vinagre e cheio de vermes de vinagre, pegamos um pouco da água do aquário onde estão os alevinos, mas com cuidado para não capturar nenhum filhote junto, e escorremos essa água sobre a superfície do pulsar, como se quiséssemos lavá-lo, pulsar este que estará enviesado em cima do outro copo limpo, de tal sorte a reter essa água que lavou a superfície do pulsar com os vermes.
Assim, ao final do processo de coleta, esse copo conterá a água do aquário dos alevinos repleta de vermes do vinagre. Com aquele conta-gotas, que já comentamos, enchemos com essa água e pingamos no aquário. O que sobrar dessa água do aquário, cheia de vermes, deverá ser descartada e nunca jogada de volta na cultura. Vamos falar agora sobre a cultura do microvermes. Material necessário: uma caixa plástica, dessas de sorvete, por exemplo. Uma embalagem contendo farelo de aveia, mas pode-se também usar a farinha de aveia, que é mais fina. Uma colher de sopa. Uma lâmina, dessas de barbear. Um copo, desses que servem de embalagem para requeijão. Um medidor plástico pequeno, desses que acompanham vidros de xarope. E, claro, a cepa com os microvermes. O modo de preparo é rápido e simples. Em um copo, despejamos a farinha de aveia ou farelo de aveia, até que se atinja um pouco abaixo da borda do copo. Adicionamos água e misturamos até que uma papa surja. Deixe essa papa descansar por uns minutos, pois, além de a aveia absorver toda a água e, por esse motivo, endurecer toda a massa resultante, ela ainda aquecerá um pouco. Assim, acrescente mais água e mexa a massa até que ela comece a ficar realmente pastosa, mas sem excesso de água. Mas como saber o ponto ideal da pasta? Simples. Tombe o copo para um lado, a massa mansamente acompanha o movimento sem agarrar. Nesse ponto, acrescente a cepa com microvermes à pasta amolecida e misture normalmente até que haja uma só cor na mistura. Abra a caixa e despeje com calma a massa no fundo desta, sem sujar as paredes da caixa. Bata um pouco o fundo da caixa sobre uma superfície, de tal modo a retirar as bolhas de ar que se entranharam na pasta, quando da acamação da mesma, e tampe bem. Deixe em um lugar fresco e abrigado da luz do sol. No dia seguinte, ao abrir a caixa, observará a superfície da papa completamente tomada, fervilhando de microvermes, mas sem os microvermes subindo pelas paredes da caixa, conforme aparece nesta embalagem da foto. Em algumas culturas, as paredes ficam tomadas de umidade, na forma de orvalho. Retire esse excesso de água secando com um pano limpo, mas evite tocar com o pano na superfície da papa e volte a fechar a caixa. Em uma semana, esse tempo dependerá da temperatura ambiente, os microvermes começarão a subir as paredes da caixa. O que acelera essa migração de vermes da papa para as paredes da caixa é o aumento da temperatura ambiente. Em outras palavras, quanto mais quente, mais rápida a cultura se desenvolverá. Isso não quer dizer que, se colocar a cultura no fogo, teremos melhores resultados. Raciocinar e ter bom senso sempre é bom. Ao contrário da cultura do verme do vinagre, a cultura de microvermes tem data de validade curta. Isto é, no mínimo, de mês em mês, teremos que renovar a cultura, abrindo outra e descartando a existente. Quando a cultura existente começa a ficar escura e dar mau cheiro, é hora de ser substituída, talvez até um pouco antes. Para se renovar, deixamos a caixa levemente levantada em um dos lados, de tal modo que a papa, agora mal cheirosa e escura, escorra para o lado mais baixo. Com aquela embalagem plástica que usamos para sugar o líquido do verme do vinagre, sugamos o caldo escuro e repleto de microvermes e o depositamos naquele medidor plástico ou em qualquer recipiente pequeno. Conforme já explicamos, faça novamente aquela papa com aveia e misture essa cepa, ou na mesma caixa, depois de bem lavada e seca, ou em outra caixa. Para coletar os microvermes, com uma lâmina, raspamos suavemente as paredes onde estejam alojados os vermes e, em um copo com água do aquário dos alevinos, lavamos essa lâmina, deixando os vermes coletados na água do copo. Misture bem e derrame suavemente por todo o aquário ou sirva através de conta-gotas, da mesma forma que fizemos com o verme do vinagre. Vamos falar agora sobre como preparar o mais importante dos alimentos vivos na criação indoor, os náuplios de Artemia salina. Material necessário: uma garrafa PET de 1 litro ou mais,
ou um vasilhame não metálico, um aerizador comum de aquário, uma mangueirinha de ar, um pacote de sal grosso, esses para churrasco servem, um aquecedor de 2 watts e, claro, um pacote com uma quantidade razoável de cistos desidratados de artêmia salina, 50 gramas, 100 gramas, etc. Como acessórios auxiliares, devemos ter um funil e um coador, desses de plástico, para coar café, que utilizaremos para devolver a água salgada de volta à garrafa PET e para colher os náuplios após a eclosão, respectivamente. O modo de preparo é rápido e simples. Encha o vasilhame ou a garrafa PET com 1 litro de água doce. Não importa se essa água inserida contenha um pouco de cloro, pois além desse cloro corroer a casca do cisto, o que facilitará a eclosão dos mesmos, com o tempo esse cloro irá se dissipar através da própria movimentação da água devido às borbulhas produzidas pelo aerizador. Continuando, acrescente de 2 a 3 colheres de sopa de sal grosso. Se for o caso de se usar uma garrafa PET, utilize o funil e misture bem até que a maioria do sal tenha se dissolvido, no caso da garrafa, sacudindo fortemente. Essas colheres de sopa não deverão estar com uma grande quantidade de sal. Basta o suficiente para fazer um pequeno monte logo acima da borda. Veja o detalhe. Junte uma colherzinha, daquelas pequeninas de mexer cafezinho, cheia de cistos desidratados, à água salgada e volte a sacudir a garrafa ou mexer a água no vasilhame. Alguns criadores adicionam uma pitada ou meia ponta da colherzinha de café de bicarbonato de sódio para alcalinizar a água. Faça a experiência. Adicione o bicarbonato e veja se aumenta a sua taxa de eclosão. Essa pitada deverá ser adicionada juntamente com as colheres de sopa de sal marinho, antes de se introduzir os cistos desidratados. Ligue o aerizador a uma mangueirinha e insira a mesma dentro da garrafa ou do vasilhame. Amarre um pequeno peso nessa mangueirinha para que a mesma se mantenha dentro d'água e não suba. Importante! Não coloque pedra porosa na ponta. Deixe as borbulhas, de média para fortes, para que a água continue a circular dentro da garrafa, não deixando que os cistos fiquem parados, pousados no fundo. Se o ambiente estiver frio, insira o aquecedor de 2 a 5 watts dentro da garrafa para que a água salgada aqueça e propicie que a eclosão aconteça entre 18 e 20 horas. Se o cisto for de boa procedência, com esse manejo anteriormente descrito, ao final desse tempo teremos os náuplios eclodidos na garrafa ou no vasilhame. Para coletar os náuplios, desligue o compressor e retire a mangueirinha e o aquecedor, se estiver sendo utilizado, e deixe a água repousar. As cascas dos cistos eclodidos estarão flutuando. Os cistos que não eclodiram ficarão depositados no fundo da garrafa, e aquela nuvem rosado-alaranjada estará próxima ao fundo pedindo para ser sugada. E é o que faremos. Coloque um recipiente com aquele filtro de coar café que relacionamos anteriormente, apoiado nele. Com uma mangueirinha, introduza vagarosamente dentro do vasilhame ou da garrafa PET e dê uma curta e forte sugada nela para começar o processo de sucção da água salgada com os náuplios através do filtro. E calmamente procure os náuplios sem tocar no fundo da garrafa, senão capturará muitos ovos ainda não eclodidos. Terminada a coleta, não precisa capturar todos os náuplios. Retorne a água salgada, que está no recipiente, de volta ao vasilhame ou à garrafa PET através do funil. E ligue tudo novamente para continuar a eclosão dos cistos ainda não eclodidos, que poderão ser colhidos no prazo de mais umas 6 horas, mais ou menos. A essa altura, já coletamos um copo com água do aquário dos filhotes e lavamos o filtro dentro desse copo, para que os náuplios fiquem retidos nessa água e a espalhamos por todo o aquário, ou derramando o copo lentamente ou através de conta-gotas, o que dependerá da fase em que se encontram os filhotes. Nessa altura, já devemos iniciar outro processo de eclosão de novos cistos desidratados em uma segunda garrafa. Só nos resta agora a dúvida:
quanto à quantidade de cistos a ser eclodida. Como calculá-la? Isso dependerá do quanto dessa quantidade de cistos que inserimos para a eclosão estará realmente eclodindo, o que dependerá da qualidade dos cistos, entenda-se, da confiabilidade e seriedade do fornecedor, bem como do processo no manejo para a eclosão, o que envolve a qualidade da água, a qualidade do sal, a relação quantidade de sal-quantidade de água, a temperatura dessa água, a iluminação do processo, etc. Por outro lado, devemos perceber o quanto dessa quantidade eclodida está sendo consumida pela ninhada e o quanto está sendo desperdiçada, que contribuirá para a formação daquele tapete no fundo do aquário, que detonará com a qualidade da água. Portanto, somente o criador, através da própria observação do que está ocorrendo, é que poderá encontrar a resposta para a pergunta aqui formulada. À medida que os filhotes vão crescendo, o processo de limpeza do aquário vai ficando mais fácil e deve sempre ser feito. Com 2 meses, já poderemos fornecer ração própria para filhotes, aquelas com fina granulação, que caiba na boca deles, bem macias e, o mais importante, com fórmula adequada para a fase em que se encontra o metabolismo deles. Mas devemos continuar com os náuplios até uns 4 meses de idade, quando deverão ser separados, uns antes, outros mais tarde. A introdução desse novo recurso no cardápio do beta é de adaptação meio complicada no início, pois para o filhote revezar entre um alimento natural, vivo, que faz com que ele o persiga, capture, despertando neles hábitos primitivos, e um outro inerte, flutuante ou não, com o qual não tenha que perseguir, é uma mudança bem radical. Mas acontece. É só deixá-los sem comida por um dia que começarão a consumir a ração, ou patê, esse último com muito cuidado, não só na quantidade fornecida de cada vez, mas também na formulação proposta, pois há receitas e receitas, algumas absurdas, que até prejudicam os filhotes, que irão gastar mais energia para digeri-la do que aquela que supostamente iriam absorver ao ingeri-la, implicando em atraso no desenvolvimento da ninhada. O ideal é fornecer primeiro a ração antes dos náuplios, dar um tempo de umas 2 horas mais ou menos entre elas para que consumam a quantidade de ração fornecida, e só depois fornecer os náuplios, pois se invertermos essa ordem, fornecendo primeiro o alimento vivo e depois a ração, muitos filhotes ignorarão a ração, e com isso haverá, além do natural desperdício, o aumento na poluição do aquário. Para finalizar essa palestra, tome essas minhas muitas recomendações somente como um ponto de partida. Nada na criação do beta é uma verdade absoluta, sempre ocorrendo da mesma maneira e de forma invariável. Cada criador tem o seu manejo. Uns farão algumas das etapas aqui descritas de forma completamente diferente ou até mesmo não as farão. Portanto, pesquise, se aprimore e tente outras técnicas assim que começar a fazer voo solo, não antes. Tudo tem que passar pela sua observação, adaptando os manejos às suas necessidades, mas sem cometer absurdos ou invencionices, e anotando o que deu certo e aquilo que não surtiu o efeito desejado, e entender o porquê de tal insucesso. Se seguir o que aqui foi mostrado, suas chances de êxito realmente aumentarão. E foi esse o objetivo que me levou a preparar essa palestra. Sucesso em sua criação e até uma próxima!